Durante a violenta invasão da China pelos exércitos manchus, uma parcela muito estratégica de oficiais militares e estrategistas da recém-caída dinastia Ming precisou fugir às pressas. E o destino que eles escolheram para se refugiar? O Templo Shaolin. Naquela época, a gente precisa lembrar que os templos budistas eram lugares estritamente sagrados perante a sociedade. Então, o complexo de Shaolin servia como um esconderijo incrivelmente seguro, já que a ideia de um ataque militar direto a um santuário isolado desses era considerada praticamente impossível. Acontece que a presença prolongada desses oficiais militares em fuga dentro daquelas muralhas sagradas não foi só um detalhe passageiro da história. Esse convívio diário mudou profundamente a rotina, a disciplina e a própria mentalidade dos monges residentes ao longo dos anos. E o que é realmente interessante aqui é que o budismo tradicional praticado até aquele momento restringia severamente o uso de armas, sabe? O foco era quase que totalmente na meditação e na paz absoluta. Só que o contato constante com esses especialistas militares da dinastia Ming acabou forçando uma transformação imensa. O Templo Shaolin simplesmente abandonou aquela tradição puramente pacífica e passou a focar intensamente na criação de novas técnicas de combate marcial e num treinamento físico pesadíssimo. Fisicamente falando, o templo se tornou uma barreira formidável durante essa era. Os exércitos manchus sabiam muito bem da ameaça daqueles rebeldes abrigados ali e tentaram conquistar o lugar várias e várias vezes. Mas, apesar de mandarem tropas regulares com tudo, eles fracassaram completamente em absolutamente todas as tentativas de invasão direta. E por que eles falharam? Bom, esses assaltos eram repetidamente repelidos por causa de algumas vantagens arquitetônicas e geográficas muito específicas. As muralhas do templo eram extraordinariamente espessas, um pesadelo para a artilharia da época tentar romper. E para completar, o complexo ficava num ponto estratégico perfeito lá nas montanhas. Isso obrigava os invasores a lutar com uma desvantagem de terreno absurda. Basicamente, foi tudo isso junto que transformou o Templo Shaolin numa fortaleza de fato inexpugnável. Segundo a tradição histórica, já que a fortaleza provou ser impossível de ser tomada pelo lado de fora usando vias militares normais, a tática dos manchus mudou. A única alternativa que sobrou para destruir o complexo era quebrar as defesas a partir do interior. Os registros marcam essa queda de forma exata e cronológica. O evento decisivo e a queda definitiva da fortaleza ocorreram no 25º dia do 7º mês do 12º ano do reinado do imperador Yongzheng. Isso corresponde exatamente ao ano de 1733. O colapso foi orquestrado diretamente por um grupo restrito de infiltrados. Um monge de baixa hierarquia chamado Ma Ning-ye agiu em conluio com 3 oficiais do governo manchu, Shan Man-yu, Chang Ching-chao e Wong Chun-mei. Juntos, esses 4 arquitetaram a ruína completa do templo. A sabotagem seguiu um método brutal de 3 etapas para contornar aquelas defesas inquebráveis. Primeiro, a água do suprimento do templo foi envenenada para incapacitar fisicamente os monges. Em seguida, focos de incêndio foram acesos em pontos estratégicos lá dentro para causar o máximo de caos e destruição. E, por fim, os portões principais foram abertos de propósito, deixando os invasores entrarem sem enfrentar nenhuma resistência da estrutura. O cenário que veio depois da invasão foi de um massacre absoluto. Na batalha final, os monges que sobraram estavam sem a liderança de seus mestres principais, severamente enfraquecidos pelo veneno, sufocando com a fumaça e ainda assim lutaram bravamente com armas improvisadas. Mas as desvantagens eram imensas, o que resultou na derrota e na execução sumária dos defensores. Apenas 5. De toda a vasta e antiga população de monges que habitava o complexo durante o cerco, só 5 grandes mestres das artes marciais conseguiram escapar da aniquilação total. E junto com esses 5 grandes mestres, os registros mostram que exatamente 15 discípulos também conseguiram fugir. Eles se esgueiraram de forma furtiva pelo meio das ruínas em chamas, sobrevivendo àquele massacre inicial. Apesar desse número ínfimo de indivíduos que escaparam, 6 discípulos em específico tornaram-se muito famosos na história. Eles pegaram suas habilidades marciais remanescentes e usaram isso para forjar as lendas fundamentais do folclore chinês moderno. E isso ilustra brilhantemente quem criou o que nessa história. Han He-kung e Luk A-choi desenvolveram e estruturaram o sistema do Honggar, que pavimentou a tradição do autêntico Kung Fu do Sul. Fong Sayuk criou um estilo inteiro focado nos movimentos ágeis dos 5 animais clássicos de Shaolin.
Ao mesmo tempo, Tsea Fuk, Fong Wenchun e Tung Ching-kun viraram aquelas figuras imortais, protagonizando narrativas de combate que perduram até hoje. Como um punhado isolado de sobreviventes, em fuga e enfraquecidos por veneno, conseguiu codificar e espalhar as lendas fundacionais que sustentam todas as artes marciais modernas. Conta a lenda que depois daquela destruição trágica e devastadora do Templo Shaolin, só 5 grandes mestres conseguiram sair de lá com vida. E aqui a gente vai ver exatamente como esses sobreviventes carregaram nas costas o legado inestimável de uma era inteira, moldando para sempre o futuro das artes marciais. Aquela fuga desesperadora e a queda do templo Shaolin acabaram forçando uma dispersão repentina. Aquele conhecimento marcial gigantesco que antes era guardado a 7 chaves acabou se espalhando pelas regiões mais remotas e isoladas da China. E esse grupo de elite era formado por Pak Mei, Shen Xin, Miu Hin, Fung Totak e Eng Mui. Esses 5 mestres lendários são literalmente os pilares fundamentais das tradições que conseguiram sobreviver à queda do templo sagrado. Vamos traçar aqui o caminho geográfico exato que esse primeiro sobrevivente fez para se esconder e, claro, preservar o próprio estilo. Foi uma corrente de ensino sem interrupções que garantiu a sobrevivência do estilo Pak Mei. Olha só, depois de escapar, o mestre buscou refúgio num templo budista, lá na província de Quanguai. Já em segurança, ele passou tudo o que sabia para o monge Chu Fatuan. Esse monge, por sua vez, ensinou a arte para Chan Lai-chun. E foi exatamente essa linhagem super rigorosa que fez com que o estilo chegasse intacto até os nossos dias. Aqui a gente começa a ver a imensa diversidade técnica de todo aquele conhecimento marcial que sobreviveu à queda de Shaolin. Para ter uma ideia, esse contraste de estilos já rolava lá dentro do próprio templo. De um lado tínhamos Qin Xin, super famoso pelo conhecimento profundo do budismo Shen e por dominar aquelas técnicas mais expansivas do punho longo. Do outro lado, Fung Totak, que focava pesado nas técnicas de tigre, que eram muito mais cultas, agressivas e ferozes. Isso só mostra o absurdo nível de amplitude das abordagens que os caras praticavam lá em Shaolin ao mesmo tempo. E os ensinamentos profundos do Shang Xin serviram de base direta para o desenvolvimento do Hungar. Toda essa maestria fez dele uma das figuras mais reverenciadas dessa tradição, moldando permanentemente um dos sistemas de combate mais sólidos e robustos de toda a história. Agora a coisa ganha uma cara mais mítica, porque a vida desses mestres acabou se misturando com os mitos locais e as linhagens rurais do sul da China. Bom, o mestre Miu Hin adotou uma rota de fuga bem peculiar. Junto com o filho Fong Sai-yuki e a filha Miu Tsui-fa, a família foi se escondendo em umas montanhas super difíceis de acessar. Eles se misturaram com o pessoal das aldeias isoladas da etnia Yao, que ficavam num ponto bem estratégico entre as províncias de Sichuan e Yunnan. Depois dessa fuga arriscada pra caramba pelas áreas montanhosas, as aventuras dessa família ganharam contornos épicos, entrando de vez pro rico folclore chinês. São histórias lembradas e celebradas até hoje. E ao mesmo tempo, se a gente voltar lá para o especialista nas técnicas de tigre, a trajetória do Fung Totak foi tão decisiva quanto. Ele passou todo aquele conhecimento feroz para Kong Wei Tuzhong. Essa transferência super direta de sabedoria acabou criando o temido e respeitado sistema de combate que hoje conhecemos como Tigre Branco, garantindo a consolidação e sobrevivência de mais um ramo crucial de Shaolin. A última sobrevivente, e sem exagero, possivelmente a mais extraordinária de todo esse grupo de anciões. Só para contextualizar, a Eng Mui era a única mulher entre os sobreviventes, e por sinal, uma das mestres mais jovens do templo inteiro. Mas não se engane, as habilidades marciais dela eram fora de série, fora o conhecimento gigantesco que ela tinha da doutrina budista. No ambiente dominado por monges guerreiros, esses atributos faziam dela uma força única e incomparável na história marcial chinesa. Depois da destruição trágica do lar dela em Shaolin, a Eng Mui rodou por várias regiões imensas da China. E foi só depois dessas viagens completamente exaustivas que ela tomou a decisão firme de abraçar de vez a vida religiosa. O destino final dessa grande jornada foi o famoso Templo da Garça Branca, localizado bem no topo da montanha Tailong, marcando a fronteira isolada entre Sichuan e Yunnan. Mas todo esse percurso acaba deixando uma grande pergunta no ar. De que forma essa nova vida isolada da Eng Mui, lá no Templo da Garça Branca, acabou gerando as bases para um dos estilos mais eficientes do Kung Fu, o Wing Chun? A resposta para esse mistério? Bom, isso a gente descobre no próximo capítulo dessa história.